Bom, tudo na paz, irmão Alex. Para dar continuidade aqui, nós estamos analisando a primeira carta a Timóteo. Que o Eterno possa estar te abençoando poderosamente, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Se por acaso você quiser receber as mensagens, manda um oi aí pro 619 9119 2421, irmão Alex. Então hoje nós vamos estar dando uma olhada aqui no capítulo 3 da primeira carta ao Timóteo. Sempre trazendo algumas informações para quem não sabe, né? Quando essas cartas foram escritas, elas não tinham versículo, não tinham capítulo. Nós estamos dividindo aqui conforme está na Bíblia, até para você poder entender melhor, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, que é muito importante isso. Beleza? Vamos lá então. Capítulo 3 da primeira carta a Timóteo. É digna de fé esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, está desejando um trabalho valioso. Então, isso aqui parte da pessoa em querer, né? Se alguém se inspira, se alguém sente vontade ao episcopado, está desejando um trabalho valioso. Pois é preciso que o bispo seja... Aqui o autor ele está passando algumas características para aquela pessoa que deseja, né, trabalhar ali na comunidade. Aí ele fala bem assim: é preciso que o bispo seja sóbrio. Não, é preciso que o bispo seja irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, ponderado, educado, hospitaleiro, apto para o ensino, que não seja dado ao vinho nem violento. Pelo contrário, que seja moderado, pacato, não cobiçoso, que dirija bem a própria casa e saiba manter os filhos na submissão, com toda a dignidade. Com efeito, quem não sabe governar a própria casa, não poderá cuidar das comunidades ali, ou das coisas do Eterno, referente ao Eterno, né? Então, aqui, para que nós venhamos estar entendendo, aqui está escrito bispo, né? O bispo é a mesma coisa que presbítero ou ancião, né? As palavras são sinônimos. Então você vê aqui que tem essas características aqui para a pessoa naquela época que queria, né, ali tinha um desejo de estar ali na comunidade, trabalhando. Infelizmente hoje muitas pessoas, né, abrindo aspas aqui, muitas pessoas hoje que se dizem uma liderança, se for colocar aqui de acordo com essa orientação para Timóteo, 90% dessa liderança que está aí não se enquadra nisso aqui. 90%. Eu estou colocando assim por alto, né? Mas é uma realidade. Vamos lá, versículo 6. Que não seja um recém-batizado, para não acontecer que se ensoberbeça e incorra na mesma condenação que atingiu o diabo. Então a pessoa, ela não... que queira se disponibilizar para poder estar para esse episcopado. O episcopado, pessoal, para que você venha entender, é como se fosse um vigilante. No grego, o termo é usado para indicar um fiscal. Era uma pessoa que ela fica como se fosse assim,
o autor ele passava por algumas cidades pregando e ele colocava uma pessoa para poder passar as informações para ele sobre o que estava acontecendo ali na comunidade. Ele se comunicava por carta, escrevia alguma carta orientando. Aí você vê isso claramente na carta aos Coríntios, né? Uma irmã lá, que era a diaconisa, ela enviando uma carta, né? Ela foi escolhida como fiscal lá, ela enviando uma carta para o autor, para Paulo, perguntando algumas coisas, entendeu? Então, sempre quando ele passava, ele deixava uma pessoa responsável para ele poder ter uma comunicação com essa pessoa com relação ao ensino que estava acontecendo na comunidade. Eu estou fazendo uma conjectura para que você venha entender. Então, esse episcopal é como se fosse um vigilante, né? No grego, usado para indicar um fiscal. Vamos continuar. É preciso que ele receba testemunho favorável dos que não pertencem à comunidade, para que não venha a cair em descrédito e no laço do diabo. Então você vê que a pessoa que era escolhida, ou que ela desejava, na verdade não é nem escolhida, que ela desejava a ser, ela tinha que ter testemunho dos de fora. As outras pessoas que não faziam parte da comunidade tinham que olhar para essa pessoa e ver, poxa, a pessoa tem um testemunho de, vamos dizer, uma pessoa de caráter, uma pessoa responsável, compromissada com os seus compromissos, entendeu? Isso aí é interessante. Aí, dando continuidade, aqui no versículo 8 fala o diácono. Os diáconos, a palavra diácono significa, vamos aqui dar uma olhadinha aqui, aquele que serve a mesa, manter as contas e ministro ou servo, né? Tu vê várias passagens de alguma carta dizendo que era ministro de Cristo, né? Então era um diácono. São palavras que colocaram aqui, mas elas são sinônimos. É a mesma coisa você falar diácono, ministro ou servo. Então vamos lá. Diácono igualmente deve ser pessoas decentes, homens de palavra, não viciados no vinho, nem afeitos a lucros torpes, saiba guardar o ministério da fé com uma consciência pura. Será preciso primeiro examiná-los, depois, caso não haja nada a censurá-lo, é quem assumirão as funções de diáconos. Interessante, pessoal, que os diáconos, né, você vê lá em Atos, eram pessoas que era separado para fazer algumas obrigações. No Didaquê, que é um manual que os irmãos do primeiro século tinha, na época nem existia Bíblia ainda, o Novo Testamento que a gente conhecemos. O diácono, ele era responsável para quê? Para poder estar cuidando dos órfãos, cuidando das viúvas, dos necessitados, entendeu? Então é bem interessante. Não é da mesma forma que hoje, aquela hierarquia. Aqui era pessoa separada, não tinha hierarquia entre a comunidade, era uma pessoa responsável para fazer aquilo, entendeu? Então essa hierarquia que hoje está no meio protestante, no meio católico, ela foi criada, ela foi estabelecida, na verdade, depois dos apóstolos. A pessoa-chave para isso aqui, que iniciou esse entendimento de hierarquia, foi o Inácio de Antioquia. Depois você pesquisa sobre ele, beleza? Então vamos lá. Suas esposas, versículo 11. Suas esposas também sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. As esposas também das pessoas que se dedicavam para estar ali ajudando na comunidade, elas tinham que ser também de caráter, responsável, não ser fofoqueira, né? Então é bastante interessante isso aqui. Os diáconos sejam casados uma só vez, eduquem bem seus filhos e saibam dirigir sua própria casa.
Interessante que essas passagens que falam com relação a dirigir as próprias casas, né? Os que tiverem exercido bem a sua função alcançarão para si uma posição honrosa e se sentirão muito seguros na fé em Cristo. Escrevo-te estas coisas, autor, escrevo-te estas coisas, espere ir logo ter contigo. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deveres proceder na casa do Eterno. Interessante aqui, pessoal, que está falando aqui, deves proceder na casa do Eterno, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Versículo 15. Pessoal, historicamente, essa passagem é muito importante. Você lendo essa carta, o nosso entendimento já vem para a imagem da igreja hoje, né? Que você vai em cada esquina aí das cidades, você tem ali um templo, tem uma igreja. Nessa época não, pessoal, nessa época eles estavam vivendo em perseguição, nessa época não tinha igreja estabelecida, não tinha os locais que eles se reuniam nas casas deles, entendeu? Então, essa passagem aqui, ela tá meia, vamos dizer, não tá batendo, não tem muito fundamento, entendeu? Quando fala assim, casa de Deus, é estranho, porque o próprio autor fala que a casa somos nós, entendeu? Aí fala que o lugar, a casa do Deus vivo. Então não está batendo. Fazendo um comparamento com relação à história. Nessa época, o próprio Paulo mesmo, né, ele dá o testemunho que perseguia os irmãos, né? Nessa época não tinha igreja, nessa época não tinha templo ainda, né? Então nós temos que entender isso, até para a gente compreender melhor a carta. E nós podemos fazer isso, nós devemos fazer isso. Como nós todos reconhecemos e professamos o grande ministério da piedade, ele foi manifesto na carne, justificado pelo Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado entre as nações, acredito no mundo, arrebatado na glória. Beleza? Terminamos então o capítulo 3, depois nós continuamos. Tu vê que tem ainda a continuação aqui no capítulo 4, mas depois nós retornaremos, beleza? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, dá um feedback aí e vamos conversar com relação ao assunto, beleza? Não sou o dono da verdade, mas eu busco sempre estar de acordo com a verdade e com os ensinamentos do mestre. Fique na paz e um grande abraço.